Você já parou para pensar no que aconteceu depois que Caim foi marcado por Deus? Depois do primeiro assassinato da história, depois do sangue de Abel clamar da terra, a Bíblia não termina ali. Na verdade, ali começa algo muito mais profundo, uma linhagem, uma história silenciosa, um legado que moldou o destino da humanidade. Hoje você vai descobrir a linhagem de Caim, uma sequência de nomes que parecem simples, mas escondem um dos relatos mais impactantes, misteriosos e reveladores das Escrituras. Fique até o final, porque o último nome dessa linhagem vai te surpreender. Introdução: o começo de uma história sombria. Após matar Abel, Caim não foi destruído por Deus. Isso por si só já quebra a expectativa humana de justiça imediata. Deus o marca, não como aprovação, mas como proteção. E então algo inesperado acontece. Caim começa uma nova vida. Ele vai para uma terra distante, constrói uma cidade e inicia uma linhagem. Sim, o primeiro assassino da história se torna o fundador de uma civilização. Mas que tipo de legado pode nascer de um coração marcado pela culpa? Enoque, a primeira continuidade, o primeiro filho de Caim é Enoque. E aqui há um detalhe poderoso: Caim constrói uma cidade e dá o nome do filho a ela. Isso mostra algo profundo. Caim não apenas quer sobreviver, ele quer deixar um nome, uma marca, uma identidade. É como se dissesse: minha história não termina no erro, ela continua. Mas essa continuidade não significa redenção, ela significa expansão. Irá da linhagem se espalha de Enoque, nasce Irá. A Bíblia não entra em muitos detalhes aqui, e isso é proposital. Porque o foco não está nos feitos individuais, mas no crescimento de uma geração. Uma geração que cresce sem mencionar Deus. Uma geração que vive, mas não se conecta com o Criador. E isso começa a revelar um padrão. 3. Meu Jael, o distanciamento aumenta. Meu Jael nasce e o silêncio espiritual continua. Nenhuma menção de fé, nenhum altar, nenhuma busca. A linhagem cresce, mas o relacionamento com Deus desaparece. Isso nos faz refletir: é possível prosperar externamente e ainda assim estar completamente vazio por dentro. 4. Metusael é CEO do passado. Metusael surge como mais um elo dessa corrente. E a cada geração, algo vai ficando claro: o pecado não apenas afeta um momento, ele influencia gerações. A decisão de Caim no campo ainda ecoa aqui. E talvez você esteja percebendo algo importante: as escolhas de hoje moldam o amanhã, mesmo que você não veja imediatamente. 5. Lameque, o ponto de ruptura. Agora chegamos ao nome mais impactante dessa linhagem, Lameque. E aqui tudo muda. Lameque não apenas continua o legado de Caim, ele intensifica. Ele é o primeiro homem na Bíblia a ter 2 esposas. Aqui nasce a poligamia registrada nas Escrituras. Mas não para por aí, Lameque faz algo ainda mais chocante. Ele declara com orgulho que matou um homem. Enquanto Caim matou e sentiu medo, Lameque mata e se glória. Ele disse: Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Isso não é arrependimento, é arrogância. É o pecado evoluindo. 6. Os filhos de Lameque, o nascimento da civilização. Agora algo curioso acontece. Dos filhos de Lameque surgem grandes avanços da humanidade. Jabal, pai dos que habitam em tendas e criam gado. Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim, forjador de instrumentos de bronze e ferro, ou seja, a arte nasce aqui. A música nasce aqui, a tecnologia nasce aqui. Isso é impressionante, porque mostra uma verdade profunda: o desenvolvimento humano não é o mesmo que evolução espiritual. Você pode ter progresso sem ter Deus, e isso gera uma reflexão poderosa para hoje. Estamos avançando, mas para onde? 7. O padrão de a linhagem de Caim. Se olharmos toda essa linhagem, vemos um padrão claro: crescimento sem Deus, progresso sem propósito, poder sem arrependimento. Caim começou com um erro, mas seus descendentes transformaram isso em estilo de vida. O pecado deixou de ser um acidente e virou identidade. 8. O contraste silencioso. Enquanto a linhagem de Caim cresce, algo silencioso acontece em outro lugar. Deus levanta outra descendência, mas isso é uma outra história. E é aqui que a Bíblia começa a mostrar 2 caminhos, um baseado na força humana, outro baseado na dependência de Deus. E a pergunta é inevitável: qual desses caminhos você está seguindo hoje? 9. A mensagem para hoje: essa não é apenas uma história antiga. É um espelho. Vivemos em um mundo que valoriza conquista, sucesso, inovação, mas muitas vezes esquece de Deus. A linhagem de Caim nos ensina que você pode construir cidades, criar arte, desenvolver tecnologia e ainda assim estar distante da verdade. 10. Conclusão: o alerta que eu é ninguém pode ignorar. A linhagem de Caim não terminou apenas como uma genealogia. Ela se tornou um alerta. Um lembrete de que o ser humano pode ir longe, mas sem Deus esse caminho pode levar à destruição. E talvez o mais impactante seja: isso tudo começou com uma escolha. Uma decisão no campo, um momento de ir a um coração que não foi corrigido.
Afinal, seu MCTA chamada para ação, se essa história te fez refletir, se você nunca tinha percebido esse lado da Bíblia, então você precisa continuar nessa jornada. Aqui nós revelamos as histórias bíblicas de uma forma que toca, desperta e transforma. Se inscreva agora no canal Vozes de a Bíblia. Ative o sino para não perder nenhuma revelação e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender isso, porque a Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é uma mensagem viva e talvez hoje ela tenha falado diretamente com você.